Gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação em geral. É preciso ter estômago. Passa-se para lá do limite, né? A emoção extravasa para lá do limite. Dedê, e essa declaração do Vitor Pereira falando que a pior parte da estadia ou da estada dele aqui no Brasil foi justamente a falta de educação. Generalizou, aí errou, né? Generalizou, e a falta de transparência também cabe dentro dessa falta de educação, na minha opinião. Porque faltou muita transparência por parte do Vitor também, né? Destacou, ele é um jogador que às vezes até em um jogo ou outro ele não vai bem, mas ele é um jogador especial, né? E aí em um vacilo do marcador, em um jogo decisivo, ou ele faz gol, ele coloca alguém na cara do gol e acaba, né? Aí ele pode até descansar. Galera, separei pra vocês aqui um corte do jogo aberto. A Renata Fã e Denilson Show detonaram o Vitor Pereira, que falou que no Brasil ninguém tem educação, que é um povo sem educação, que a cultura que não sei o que, que não sei o que. Então é o seguinte, assista o vídeo até o final. Temos aqui também eles falando sobre a final da Copa do Brasil e temos um corte da ESPN falando da volta de Arrascaeta, que pode reforçar o Flamengo no domingo contra o São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã. O vídeo tá top, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição, e canal ESPN, link na descrição. Olha só que vídeo bacana que eu separei aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Bora, vamos lá. Flamengo, preparação para a final da Copa do Brasil diante do São Paulo. Teve um jogo, treino, e o Gabigol fez 3 gols, tá calibrado, hein, Dedê? Mas no treino, irmão, pode fazer, pai. Mas faz tudo no treino. Vitor Pereira deixou o Brasil em abril, após a Carioca sofrendo uma goleada histórica para o Fluminense, por 4-1. É chocolate na Páscoa! Tem que lembrar isso. Do Flu pra cima do Fla. A relação com a torcida do Flamengo nunca foi das melhores. Àquela altura estava ainda mais desgastada, e as críticas até hoje não foram digeridas pelo treinador português. O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação em geral. É preciso ter estômago. Passa-se para lá do limite, né? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para. Lá pode ser normal. A passagem pelo futebol brasileiro teve altos e baixos. Os melhores momentos foram construídos nos tempos de Corinthians, como a classificação para a final da Copa do Brasil, apesar de ter sido derrotado pelo próprio Flamengo. Equipe que o treinador se apresentou 3 meses depois, de forma conturbada. Vitor Pereira usou o discurso de que voltaria para Portugal cuidar do estado de saúde da sogra, para deixar o timão. Mas o mesmo motivo não o impediu de se mudar para o Rio de Janeiro. Atualmente, de volta à Europa e desempregado, o treinador diz não acompanhar os ex-clubes tão de perto. Eu hoje sou muito seletivo no futebol que vejo. Muito seletivo no futebol que vejo. Não estou a dizer que hoje sou muito seletivo no futebol que vejo. Não estou a dizer que não vejo, né? Não estou a dizer que não vejo o futebol brasileiro. Mas só vejo aquilo que de facto me interessa hoje. Apesar de não se arrepender de ter vindo trabalhar aqui. O arrependimento na minha vida tem sido... Como é que eu me vou arrepender sem lá ir? Eu tenho que lá ir para depois, né? Tenho que experimentar para ver. Eu sou assim. Vitor Pereira foi um dos responsáveis pelas 4 primeiras frustrações dos rubro-negros na temporada. As eliminações no Mundial, na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana e no Campeonato Carioca. Agora já são 5, somando a Libertadores. E para salvar o ano, os erros já não são mais permitidos. A semana vai ser decisiva. Os dias são de preparação para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Maracanã. Com a pausa para a data FIFA, Sampaoli tem apostado em testar peças na equipe. No amistoso de sábado contra o Zinza FC, Gabigol voltou ao time titular, fazendo um trio de ataque com Bruno Henrique e Pedro. O camisa 10 marcou 3 vezes. BH fez outros 2 gols e Cebolinha fechou a vitória por 6-0. Outras novidades foram no setor defensivo, com Rossi no gol, Pablo na zaga e Felipe Luiz na esquerda. Hoje a equipe se reapresenta após a folga de domingo e terá mais 2 atividades antes de enfrentar o Atlético Paranaense em Cariacica. Depois será foco total no domingo com o Maracanã lotado. E isso podemos afirmar, Vitor Pereira sente saudades. Agora, jogar com estádios cheios, de arrepiar, isso é a coisa mais bonita que se vê no Brasil. Dedê, e essa declaração do Vitor Pereira falando que a pior parte da estadia ou da estada dele aqui no Brasil foi justamente a falta de educação. Generalizou, aí errou, né? Generalizou, e a falta de transparência também cabe dentro dessa falta de educação, na minha opinião. Porque faltou muita transparência por parte do Vitor também, né? O futebol brasileiro, obviamente, tem uma cobrança. Ele não está errado nisso. Quando ele fala, lá as pessoas cobram muito, lá é o resultado. O futebol é dessa forma, você precisa entregar dentro desse campo futebol, né?
ambiente, desse mundo do futebol, você precisa entregar, você precisa dar resultado, muitas vezes de imediato, ainda mais em 2 gigantes, por onde ele passou. No Corinthians ele fez um trabalho muito bom mesmo. Para mim o Corinthians era um time limitado, ele conseguiu fazer o Corinthians chegar numa classificação para uma Libertadores, final de Copa do Brasil. Jogadores lesionados. Então o trabalho dele realmente foi plausível dentro do Corinthians. No Flamengo, uma rejeição muito grande pela forma que ele saiu do Corinthians. Então essa transparência, essa falta de transparência também é feio, viu, Vitor Pereira? Pois é, daqui a pouquinho São Paulo é assunto por aí. É um dilema, todo mundo querendo ver o São Paulo disputar essa final, mas não tem ingresso para todos, é seletivo mesmo, não adianta. Agora, São Paulo, claro, tem o jogo com o Inter, mas a prioridade total é a Copa do Brasil, é a esperança do ano e é um título inédito. Título inédito, mas é importante também chegar nessa primeira decisão de Copa do Brasil com a confiança lá em cima. E aí passa por um bom jogo, não vou falar nem de vitória, Loirão, contra o Internacional. E não tô zoando, não tô sendo irônico. Passa por você fazer você performar bem num jogo antes de uma primeira decisão do tamanho da Copa do Brasil, só pelo fato do São Paulo não ter conquistado ainda esse título. Vai enfrentar um time jogando em casa que tem um apoio do torcedor e é um time que é competitivo dentro de casa, que é o caso do Internacional, mas é 3-0 para nós. Ah, sei. Bom, o Inter não vence há 10 jogos no Campeonato Brasileiro, só gosta de empatar principalmente. Não tenho muita expectativa. Valência vai jogar no Equador, Rocher a mesma coisa. Gosto dessa Arangues imagem. Está com a seleção chilena. Imagem top, yes. Maurício, né, no Marrocos. Nossa, cabelinho na régua. Gibão cortou o cabelo, aí a Luísa ficou com... Pô, deixa eu mudar o assunto, essa prosa aí, porque quero falar de Rogério... Pronto também. Vamos lá para o Flamengo. O Pedro Henrique Torre contou pra gente que no último ensaio, em jogo-treino, eu ia falar partida amistosa, não, no jogo-treino, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O torcedor rubro-negro tá doido pra ver isso em campo, viu, Pedro? Verdade. Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente, beijo para as Mares, abraço aí para o Marra, todos que estão com a gente nesse Sport Center. Mas foi um ensaio, um jogo-treino ali, né, Bruno, para... Assim, que a gente tem de informação que modificou bastante, viu? Mexeu muito no time, foi um iniciozinho ali a mais que ele trabalhou com esse trio, para ver as movimentações, como é que ia, de fato, o time se comportar, e aí deslanchou mais para aquele 6-0, mais para a parte final do treinamento ali, quando já tinha realizado várias modificações o Sampaoli, um jogo-treino no sábado contra o Zinza FC, no Ninho do Urubu, até, enfim, tem como head coach essa nomenclatura aí, o René Simões, tão conhecido. Então foi mais um teste ali que ele fez, de olho talvez na final da Copa do Brasil, de olho talvez não, certamente, porque nesse jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Cariacica, o Flamengo vai mandar esse jogo fora, a gente sempre lembra o Maracanã respirando o gramado, ele não vai ter, por exemplo, Ayrton Lucas e o Bruno Henrique, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, levaram a 3ª advertência naquela grande vitória sobre o Botafogo no estádio Newton Santos. Então, é mais para pensar na final da Copa do Brasil mesmo. E aí também tem umas possibilidades. De repente o Rossi fazia a sua estreia, chegou aí no meio do ano, está sempre gramando ali um banco de reservas. Matheus Cunha não dá muito espaço. O Matheus Cunha vai voltar de forma antecipada, já que o Brasil jogaria seleção sub-23, seleção olímpica jogaria nesta quarta-feira contra o Marrocos, mas por conta do trágico incidente lá, o terremoto, o jogo foi cancelado, então volta de forma antecipada. Então a gente não sabe agora como é que vai ser a escolha do Sampaoli. E nesse passo, como a gente já tinha dito na primeira participação, o Flamengo tenta acelerar a recuperação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Arrascaeta com melhores possibilidades aí, mas também ainda difícil a participação dele na primeira partida dessa grande decisão da Copa do Brasil. A gente tem, Pedro, então, alguns números justamente do jogador que você destacava com e sem Arrascaeta. Olha lá, Mari Pereira, como os números realmente são diferentes, né? Com o Arrascaeta, um aproveitamento de 65%. Sem o Arrascaeta, em 12 jogos, o aproveitamento cai bastante, 47%. Dá muita diferença. Ele está tentando se recuperar aí de uma lesão muscular na coxa esquerda. O rubro-negro, ele torce para voltar, né? Até porque não só esses números, mas o rubro-negro cansou de ver o Arrascaeta sendo decisivo em jogos importantes. E nessa temporada também, principalmente começo do ano, o torcedor do Flamengo também viu um Arrascaeta não no seu melhor, né? Na sua melhor forma física, justamente porque também vinha de uma lesão desde a temporada passada, que se arrastou, porque já no começo do ano o Flamengo tinha um monte de título aí para disputar, mudando o processo de treinamento, de comandante, de comando. E aí o melhor do Arrascaeta não apareceu justamente porque o físico não estava no ideal. Então ele
no ideal, é o que a gente mostrou ali. É um aproveitamento muito maior do que sem a Arrascaeta. E é uma conversa, né, Mar, mais uma vez nessa brincadeira de eu estar ou não estar, e que, caramba, eu volto 2 meses e o assunto é a preocupação com a parte física do Arrascaeta e a importância dele se ele estiver saudável dentro de campo. Infelizmente, isso o ano não foi legal para ele, né? Assim, e para o torcedor do Flamengo, obviamente também, né? Porque um ponto que o Bruno destacou ele é um jogador que às vezes até em um jogo ou outro ele não vai bem, mas ele é um jogador especial, né? E aí, em um vacilo do marcador, em um jogo decisivo, ou ele faz gol, ele coloca alguém na cara do gol e acaba, né? Aí ele pode até descansar. Mas eu não sei, acho que o Flamengo tem que ter a preocupação, sim, porque esse ano foi um ano de menos Arrascaeta. Nos anos anteriores, ok, tinha uma contusão ou outra, tal, muitas convocações, outras vezes, e convocação em data FIFA, que tirava o Arrascaeta do Flamengo, né? Esse ano já é diferente, mas o torcedor do Flamengo conseguia ver com mais frequência o Arrascaeta, exceto nessas datas que são datas de seleções. Na atual temporada não tem a data da seleção, a data FIFA coincide com a folga no calendário nacional, mas tem mais contusões, mais problemas musculares várias vezes. É uma preocupação. E nessa de, às vezes, né, Porque o tempo está passando, né, Bruno? Claro. A exigência do corpo pode estar mostrando alguma coisa para ele. Tomara que não, porque é um jogador talentosíssimo e é um jogador que tem muita bola. Não é uma discussão desse ano. No ano passado, nos anos anteriores, a gente já discutia isso. A gente falava, tem final de Copa do Brasil e de Libertadores. Ele joga... Vai ter a Copa do Mundo, lembra? É o Potinho? É o Potinho. Lembra no passado? Mas e aí, guarda para a seleção ou não? A seleção está preocupada, onde é que tá a cabeça Mas dele? o Potinho, na temporada passada, eu acho que ele tinha esse outro ingrediente da data FIFA. Porque, ele foi para a seleção do Uruguai e não jogou. Tá bom, mas ele ficou no avião para lá, ele treinou para lá e para cá. Na atual temporada não tem isso. Tem a lesão, tem as lesões. E a gente costuma falar que, às vezes, a paralisação em data FIFA pode ser positiva para quem tem muita coisa a corrigir. E, às vezes, para quem está bem, num bom ritmo, às vezes atrapalha. O fato é que o Flamengo tem muita coisa para corrigir, não tem, Mari? Tem e não está conseguindo corrigir tudo o que precisaria, na verdade, sim. É uma temporada de correções. É uma temporada do Flamengo ajustar aqui, consertar ali, aí do cobertor curto mesmo, assim, sabe? Muito por conta das tomadas de decisão da diretoria, né? E foi uma coisa que eu critiquei no começo da temporada, porque essa mudança de rota, da demissão do Dorival para um novo comandante, estilo de trabalho e de gerenciar o grupo, você não conseguiu dar descanso e nem uma recuperação necessária para jogadores como o Arrascaeta. Você já precisou estourar ele no começo de tudo, porque o trabalho que estava certinho, que estava ajustado e que teve a capacidade de dividir essas responsabilidades, porque não foi uma temporada de Arrascaeta passada, foi uma temporada de vários jogadores, principalmente no segundo semestre, quando o Dorival consegue, né, dar liga no time. E o Flamengo não teve esse descanso pro Arrascaeta. Perdeu tudo o que perdeu no começo da temporada e depois que pegou ele e tirou para justamente recuperar. E uma coisa que talvez tenha mudado, Mari, nesse seu período fora, é que se existe um cara hoje intocável, não é Pedro, no ataque do Flamengo, independentemente do Pedro ou do Gabigol, é o Bruno Henrique, não é isso, Pedro? Bastante intocável, né? Voltou com tudo o Bruno Henrique. Agora faz tanto tempo que eu não sei nem se a Mari tinha viajado, que ele voltou, teve aquela lesão contra o Palmeiras que assustou um pouco. Aí ficou, tinha a possibilidade de ficar um mês fora, ficou 2 semanas, e aí voltou, foi se readaptando, foi mostrando, e aí de fato agora é uma peça essencial. O São Paulo o trata como de fato intocável. Agora mexeu até no Gabigol, tirou o Gabigol da equipe, mas não tirou o Bruno Henrique, que foi mais uma vez decisivo nesse último jogo contra o Botafogo, né? O outro patamar, todo mundo brinca bastante até internamente com o Bruno Henrique, mas ele tá de volta e está com índices bem parecidos assim de 2019, de aceleração, de arranque, enfim, está mostrando que está completamente recuperado. E até por isso assusta muito o torcedor rubro-negro, porque o Flamengo ainda não colocou a caneta ali na tal da renovação, mas estão deixando para depois da final da Copa do Brasil. Confiam muito na palavra, assim, no acordo, na relação que tem com o Bruno Henrique e seu staff, construído desde 2019.
Atualmente, acho que é isso aí, Bruno. É Bruno Henrique mais 10 no Flamengo, no Flampaoli, né? Flampaoli, digamos assim. Difícil. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, o que você espera desse trio, jogando juntos? Jogando juntos? Deste teste. Num jogo treino, num teste assim, a tendência é funcionar, né? Assim, e precisa funcionar mesmo. Jogando muito mais leve, com uma responsabilidade muito menor, enfim, nesse período de preparação para o retorno. Eu não sei se para as decisões... O Flamengo tem Copa do Brasil, o Flamengo tem ainda aí um Campeonato Brasileiro para entender como que vai finalizar essa temporada. Eu não sei se os três conseguem jogar com o Sampaoli. Não, Mari, não, dá amarra. Para os três jogarem juntos? Dá, em situações de jogo, dá. São Paulo tem variado em jogar com linha de 4 ou linha com 3 zagueiros, né? Você está pensando em segurar um pouco mais com o Pedro sendo um jogador para ficar entre zagueiros. Você tem um Gabigol que consegue sair bem de uma zona de marcação e até acionar 2 altos, né? Pode ser Bruno Henrique, pode ser o Pedro. Pode ser o Pedro, Eu não acho que para começo. Mas o São Paulo tem que testar esse tipo de situação toda, né? Mas o São Paulo várias vezes jogou com 3 zagueiros. Você está jogando com um jogador a mais ali, tentando diminuir a superioridade de alguém e ter a bola mais perto lá, né? E quando o Edu até falou que na partida contra o Internacional, ele vai ser importante... O Edu não, o Vinícius, né? Vinícius Nicoletti. Vai ser importante por causa da paralisação, para ele dar ritmo para o time do São Paulo. A gente imagina um ensaio para a final da Copa do Brasil. O Flamengo, o São Paulo, ele muda tanto e tem ideias a cada jogos e a cada dia que eu não sei se vai ser um ensaio a partida contra o Atlético Paranaense. O time que entrou contra o Atlético Paranaense vai ser o time que vai jogar a final da Copa do Brasil. Vocês têm essa certeza? Coloca a mão no fogo para isso, né? Não dá, né? Não dá. De jeito nenhum. Aí também tem toda uma questão de saber quem está mais ou menos bem, quem está muito bem, que tem que ser preservado. Eu acho que o Dorival vai ver o jogo de forma diferente. Porque o São Paulo tem muito tempo que não joga. Sim. Porque o Inter pode proporcionar isso. O Inter também está de olho em outra competição no momento. Verdade. E o São Paulo São Paulo está pensando obcecadamente na Copa do Brasil. Obcecado. Pedro, até mais, tá? Essa semana aí promete. Galera, a cada dia a gente se surpreende mais, né? O Vitor Pereira, cara, é um fanfarrão, né? Que moral que ele tem para falar de nós brasileiros, né? Da cobrança que nós exercemos aqui diante dos técnicos. Cara, para sair do Corinthians, o cara inventou uma desculpa esfarrapada. O cara inventou que estava saindo do Corinthians por causa da sogra, para cuidar da saúde da sogra. E daí, alguns dias depois, acertou com o Flamengo. Que moral que um cara desse tem, né? Para falar de nós brasileiros, né? Como um povo sem educação. O problema no Brasil é a educação. Pois é. E falando aqui de Arrascaeta, Arrascaeta é uma peça fundamental, o Flamengo tem um aproveitamento bem superior com a Arrascaeta em campo, então é um cara que é imprescindível para este grupo, né? Tem que jogar, galera. O Arrascaeta está dando a vida nos treinos, está treinando. Cara, o Arrascaeta está fazendo fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, para estar à disposição para jogar contra o São Paulo. Olha só, ele está fazendo de tudo para jogar a final da Copa do Brasil e já está treinando com bola. Boa notícia, né, galera? E você, como que você está, meu amigo, meu irmão rubro-negro? Está ansioso? Está animado? Está preocupado? Quero saber, comente aqui como que está o seu estado de espírito. Flamengo que recebe em Cariacica nesta próxima quarta-feira, daqui a 2 dias, né? O Atlético Paranaense, o São Paulo que testou Pedro, Bruno Henrique e Gabigol juntos neste jogo treino contra os Zinza FC, né? E o Flamengo venceu por 6-0. Tá, não quer dizer nada por causa do adversário, é verdade. Mas é isso, cara. Depois do jogo contra o Botafogo, eu estou mais otimista. Só que temos que esperar o próximo jogo. Se o Flamengo conseguir vencer o Atlético Paranaense de uma forma que convença, então iremos mais otimistas ainda para a final da Copa do Brasil. É isso que a gente espera, né, galera? Tamo juntos. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!